Thank you, Brother By the Way. Muito obrigada, Elder By the Way. Você nunca vai ficar desapontado. Agora é o tempo para algumas coisas para dizer a nossa história. Eu sou Carly Honda e Jack Madsen. Vamos compartilhar nossas experiências ao fazer a história da família. Por favor, venham as primeiras pessoas. Jake Madsen. Hey guys. Ei, gente. Meu nome é Jake Madsen e comigo está Kylie Hanga e Kayla Ferris. Nós somos de Lehigh, na estaca de Lehigh, no sul de Lehigh. Nós gostaríamos de compartilhar nossa história. Então, hoje nós gostaríamos de compartilhar nossa história sobre a história da família, o trabalho de história da família, o impacto que teve conosco e o que nós pudemos fazer para ajudar os membros da nossa estaca e fazer com que eles fiquem animados. Nós seguimos o conselho do Bednar, nosso presidente da estaca. Vamos ver o que o presidente Bednar falou para os jovens. Bem, a gente não sabe o que está acontecendo. Early. Os jovens da nova geração, eu posso falar para vocês, enfatizar o espírito de Elias. A minha mensagem é para toda a igreja em geral, mas também para você em particularmente, para os jovens. Muitos de vocês podem pensar que o trabalho da história da família é para ser feito pelas pessoas mais velhas, mas eu sei que não existe uma idade, um limite de idade ou algumas regras pelos líderes da igreja restringindo esse trabalho importante para adultos. Vocês são filhos e filhas de Deus, filhos do convênio e construtores do reino de Deus. Vocês não precisam esperar até vocês chegarem a uma certa idade para completarem a sua responsabilidade para ajudar no trabalho da salvação para a família da humanidade. Bem, nosso presidente da estaca, ele teve uma visão maravilhosa para a nossa estaca e para o trabalho da história da família. Ele gostaria que nossa estaca começasse a fazer a história da família e irmos para o templo usando nossos próprios nomes. Em 2011, eu fui chamado no escritório da estaca
no escritório da presidência da Estaca. Você sabe que não é legal ser chamado lá porque você acha que você está com problemas. Então, quando eu entrei lá, eu vi o meu amigo Smith. Ele também foi chamado para falar com o presidente da Estaca. O presidente Leffler, ele nos chamaram para serem os especialistas de indexes da Estaca. Na época, não parecia... Parecia que eu não era a pessoa certa. E ele então explicou que ele queria que nós fôssemos para todas as estacas e estarmos envolvidos em indexação. Então, o que eu vou fazer? Bem, eu estou responsável para os jovens fazerem indexação. O que eu preciso fazer agora? Então, com as chaves apropriadas do sacerdócio, ele pediu, ele falou que eu fui chamado para trabalhar nesse trabalho. Então, nós somos designados para esse chamado. O sucesso não aconteceu do dia para a noite. Nós tivemos que precisar da ajuda dos nossos líderes e do Pai Celestial. Então, agora, em 2012, então nós somos pedidos para ensinar os jovens na última hora da conferência de Estaca. Então, nós pegamos um projetor da Estaca, nós mostramos para os jovens como começar a indexação e fazer perguntas. Nós tivemos problemas técnicos, como aconteceu com esse vídeo, mas nós aprendemos a como improvisar. Então, quando nós ganhamos momento, os nomes começaram a aumentar, a quantidade de nomes aumentar na indexação. Então, o presidente Leffler, então, ele foi inspirado a chamar mais 2 pessoas para serem também líderes na indexação. Então, como um comitê, nós decidimos que nós queríamos criar um evento para toda a Estaca. Então, nós chamamos para os jovens irem, e a meta era ter 250 nomes na indexação. E se eles conseguissem, nós íamos ter uma festa. Essa era a ideia. E nós também oramos, jejuamos e pedimos por inspiração. E nossa oração foi respondida. Nós começamos a elaborar o maior evento que nós nunca tínhamos feito parte antes, de tão grande. Então, nós queríamos que os jovens fizessem indexação por 21 dias. E porque precisa de 21 dias para você ter um hábito. Então, e com isso, nós fizemos o bracelete com as palavras do Elder Bednar, que o dia é agora, o tempo é agora. Então, nós chamamos os jovens, tanto nas classes dos rapazes e moços, e nós fizemos um vídeo falando o tempo é agora. E nós podemos ver o que o Elder Bednar fala sobre isso. Cada um de nós nos beneficiamos de todos aqueles que passaram por aqui, aprendendo as histórias delas, nos ajudam a saber quem nós somos e de onde nós viemos. A melhor parte de fazer a história da família é definitivamente saber quem nós somos. Ajuda você a ver o seu potencial. Estou muito orgulhosa da minha herança. Te ajuda a ver o quão árduo eles trabalharam para você estar onde você está, para ser uma pessoa melhor. Me dá esperança para o futuro. Esse é o trabalho de salvação. Não é somente indexação, não é somente procurar nomes. Esses são pessoas, filhos e filhas do nosso Pai Celestial. Nós estamos aqui agora para participar no trabalho da salvação, em convidar todas essas pessoas para vir a Cristo e receber as ordenanças da salvação do Evangelho. Isso é quem nós somos. Isso é o porquê nós estamos aqui na Terra. Com a tecnologia que nós temos hoje e o conhecimento que vocês têm, vocês foram preparados para esse dia. O tempo é agora. A maneira mais fácil de se envolver com esse trabalho é ir no site do Family Search, colocar o seu nome e buscar pessoas que você já conhece. Você vai na internet e está ali. Eu não acho que são para as pessoas mais velhas. Pode ser muito divertido, é fácil. Quando eu fui online, foi fácil. E eu pensei, por que eu não tinha feito antes? Eu não sei uma maior bênção do que entender que Deus confia em nós e depende de nós para fazer o trabalho dele. Quando eu comecei a fazer, senti que eu estava fazendo a coisa certa e eu queria compartilhar isso com todos. Quando eu era mais jovem, meu pai, minha mãe e eu, nós não éramos membros, mas eu me lembro quando eles estavam ouvindo as palestras e eu me lembro a paz que nós sentimos. Eu era bem jovem, mas eu me lembro.
E agora que eu estou mais velho, eu entendo que é o maior dom que qualquer um pode ter de ficar com a sua família para sempre. É uma experiência espiritual marcante, quando vocês ajudam os seus antepassados e pegam os nomes deles para fazer as ordenanças por eles. Quando nós vamos para o templo, é o dia do nosso jogo. Nós íamos lá e a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou trabalhar para os meus antepassados e para mim também. Com jovens como vocês, eu não pergunto se vocês estão preparados para ir para a missão para os rapazes. Eu vou perguntar a pergunta: vocês são dignos de estar no templo e aonde vocês vão estar no próximo ano e no ano depois disso? Vocês estão fazendo a pesquisa na sua própria família e ajudando eles nas suas pesquisas. E isso, para um jovem, mesmo nos dias difíceis que nós estamos hoje, é um dos maiores proteções que nós temos contra a tentação de Satanás. O tempo é agora. Nós pedimos para os jovens a fazer indexação por 21 dias. E foi um sucesso. Mais e mais jovens começaram a fazer indexação. No final do desafio, nós tivemos a maratona de indexação. Nós tivemos mais de 10 mil nomes em 8 horas. Talvez vocês pensam que é bastante. Nós começamos 8 e a nossa meta era 10 mil. E das 8 da manhã até meio-dia, nós tínhamos já esses 10 mil. E no final do dia, nós tínhamos mais de 25 mil nomes. Isso somente foi o começo. Nós aprendemos que esse é o trabalho do Senhor. E o trabalho, as ideias dele vamos ter mais sucesso. E quando nós oramos sobre o que nós vamos fazer com a nossa estaca, o pensamento veio à nossa mente que Jesus Cristo jejuou por 40 dias. Demorou 40 anos para construírem o templo. Parece que o Senhor gosta de números 4, então eles tiveram essa ideia. 40 dias ficou na nossa cabeça. Era incrível, parece que a gente tem que começar, parece como uma bola de neve, ela começa a rolar e ficar maior. Então nós tivemos essa ideia de estar 40 dias, cada jovem da nossa estaca encontrar um nome e ir para o templo em 40 dias. Nós fizemos um clipe com as pessoas na nossa comunidade, introduzindo, falando que a gente ia fazer esse desafio. E eles chamaram o irmão Booth, que ama esses jovens. Eu realmente acho que amor é o maior motivador na igreja. Essas crianças sabiam que ele amava os jovens. Ele ficava com eles à noite, ia ter sorvete com eles, ensinava a doutrina. Você podia ouvir só nos seus testemunhos as coisas que ele estava ensinando com o tempo. Demorou 40 anos para construírem o templo de Salt Lake. Jesus Cristo jejuou por 40 dias. As crianças de Israel ficaram 40 anos no deserto. Tem alguma coisa sobre 40? Tem alguma coisa sobre o número 40. Hoje é dia 11 de novembro e 40 dias de hoje vai ser dia 20 de dezembro e gostaríamos que vocês estivessem com a gente no templo para fazer batismo pelos mortos. Encontrar seus próprios nomes. Você precisa achar um nome da sua família, de um amigo, alguém da sua ala. 20 de dezembro estaremos indo para o templo. Eu vou no templo para Henrique Carlos, o meu bisavô. No dia 20 de dezembro, eu vou levar o nome dela para o templo. Agora, alguns de vocês estão pensando como que vocês vão encontrar esses nomes. Comecem hoje. Nos próximos 5 domingos, nós vamos estar aqui na História da Família, de 2 às 5 da tarde. Venha na estaca nos próximos domingos. Agora, se você não quer esperar, venha hoje. E nós vamos estar lá na biblioteca da História da Família. Você tem 40 dias. 40 dias para encontrar seus nomes. Muda a sua vida e a vida de alguém com esse um nome. Nós nos vemos no templo em 40 dias. Nos vemos em 40 dias. Quando fomos lá, os primeiros domingos, durante a semana, não tinha muitas pessoas, mas conforme chegamos perto desse dia, muitas pessoas vieram. As pessoas estavam animadas, falando para os seus amigos, e foi como um fogo. Na quarta semana, tinha tanta gente, que tinha tantos jovens que a gente não sabia o que fazer. O último domingo, antes do que nós fomos para o templo, foi incrível. Nós tínhamos tantos jovens que vieram para o Centro de História da Família que nós tínhamos laptops nas mesas, nos corredores. Foi mais do que eu esperava. Eu esperava que os jovens não iam estar
tão animado, fala, não quero fazer isso, isso é trabalho de pessoas velhas. Eu prefiro fazer outras coisas, ou ver televisão, ou estar com meus amigos, ao invés de estar na frente do computador fazendo trabalho de gente velha. Mas os jovens, eles entenderam que isso não é uma coisa que pessoas velhas fazem, é uma coisa que todo mundo precisa fazer para poder ajudar os seus ancestrais a se ajudarem. Eu tinha 13 anos quando participei deste desafio. Eu estava animada de ir ao templo com os meus amigos. Quando eu vi o vídeo, eu queria aprender mais sobre minha família. Eu comecei a conversar com a minha avó, minha mãe, sobre onde encontrar os nomes. E eu pude, então, levar nomes para o templo da minha família. Enquanto eu estava no templo, os sentimentos de paz e alegria da minha família, que está do outro lado do véu, foi maravilhoso. Uma das coisas que aconteceu comigo foi ser chamada ao comitê da história da família. Eu estava tão feliz e animada, mais nervosa, porque eu estava falando com as pessoas mais velhas. Eu sou nova e, de repente, você está falando com os jovens mais velhos, então intimida um pouquinho. Mas depois nós nos tornamos amigos. A primeira atividade que eu pude ajudar foi uma reunião da Sociedade de Socorro. E nós mostramos às mulheres como usar o Family Search. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Todas as vezes que alguém me fazia uma pergunta, eu olhava para outras pessoas, para os meus jovens, e falava, venha ajudar essa pessoa. Mas depois eu pude, então, responder as perguntas das pessoas. Algumas pessoas pensam que estar nesse comitê, que nós somos experts do Family Search, mas, na realidade, nós sempre aprendemos quando ensinamos a outras pessoas. Muitas vezes falam que para você se converter a Jesus Cristo, você não só precisa aprender, mas você precisa fazer as coisas que você está falando. A história da família é uma das melhores maneiras para agir e se ficar mais perto do Senhor. Você não precisa ser um expert. A história da família é algo que todos podem fazer. Eu adoro fazer a história da família, porque eu aprendo mais sobre os meus antepassados. Quando eu ouço das coisas maravilhosas que eles fizeram e as pessoas que eles eram, eu quero ser como eles eram. A minha tataravó, ela estava no tsunami do Havaí. E teve uma história dela no jornal que falou sobre as coisas maravilhosas que ela falou para reconstruir a comunidade. Os eventos de 1940 mudou a vida das pessoas desta área. Destruiu escolas e matou algumas pessoas e destruíram a vida de muitas pessoas. Algumas dessas mulheres ajudaram as pessoas que foram afetadas, porque elas haviam tido algumas experiências também. E elas tinham o desejo de que isso nunca mais acontecesse. Continuou falando de que eles lutaram muito. Em 1948, eles tiveram um anúncio de outro tsunami e eles esperavam que isso nunca mais fosse acontecer. Ouvir a história dela me faz querer honrar a sua história. Eu quero ter certeza de que quando eu a ver novamente, que ela possa sentir orgulho de mim e das coisas que eu fiz na minha vida. O desafio de 40 dias foi uma experiência maravilhosa para nós. Quando fomos ao templo, nós tínhamos um pouquinho de tempo. Então, uma de nós pensamos em sentar no fim da capela e ver os batismos. Abrimos a porta e você podia sentir esse espírito gostoso. E eu perguntei, você sente isso também? E ele sorriu para mim. Eu comecei a chorar e nunca mais queria sair daquela sala. Deixa eu falar do nosso desafio mais recente, que foi focalizar em 40 dias no nosso Salvador. Falamos para cada pessoa da nossa estaca pensar no Salvador, como levar um nome para o templo, achar uma foto, começar a indexação ou escrever sobre uma história da sua família. E nós pensamos que uma maneira de fazer com que todas as pessoas pudessem fazer seria fazer a sua própria família da história. Eu aprendi a usar o American Census e eu não pude encontrar nada dos meus ancestrais ingleses, mas uns 2 anos depois, quando o website foi updated, eu estava com o computador com a minha avó e eu vi, os ancestrais vieram no meu colo. A minha avó, eu vi do lado da minha avó, da minha mãe, e vimos 4 gerações, a não ser
10 gerações de mim. Eu não tinha colocado ainda o nome dessas pessoas que estavam faltando, então eu queria encontrá-los. Conforme eu estava buscando, procurando essas pessoas, eu vi que alguns trabalhos já tinham sido feitos no trabalho da Inglaterra, no Templo da Inglaterra ou de Alberta. E eu fiquei animada por saber que essas pessoas, algumas delas moravam fora dos Estados Unidos. Reservei o nome da minha 8ª geração. Procurei algumas informações e essa minha tataravó tinha um nome, um e-mail, e minha avó e eu ficamos muito animadas quando encontramos esse e-mail. E essa pessoa logo respondeu e falou que queria nos ajudar. Nós perguntamos que éramos da mesma família e ela então me deu o nome da minha 5ª geração, dos meus avós da 5ª geração e um website. E eu mostrei então para o meu pai. Por causa dessa Maxia, nós encontramos o nosso tesouro. Depois de checar nesse site que ela falou, nós encontramos 192 dos meus ancestrais para levar para o templo. Agora eu gostaria de compartilhar o meu testemunho sobre a história da família. Este é o trabalho que tem mudado a minha vida. Eu me converti realmente à igreja. Eu amo a igreja. Tem me trazido muitas bênçãos. Eu tenho amigos na igreja. Todo o trabalho da história da família e conexão que eu tenho feito com eles, eu nem sabia que existia. Maravilhoso. O meu testemunho cresceu muito, imensamente. Não tem como descrever. A história da família, ela vem como... significa tudo o que nós temos no Evangelho. O sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu aprendi mais sobre o Salvador intimamente do que de qualquer outra maneira. Fazendo a história da família, eu orei, eu jejuei, eu li minhas escrituras e eu entendi o quanto a história da família, o trabalho da história da família é tão importante. O meu relacionamento com o Salvador tem crescido e cresceu de uma maneira que eu não posso negar. Eu não sei nem como explicar, falar onde eu estou com o meu testemunho comparado com 3 anos atrás. Eu tinha um testemunho 3 anos atrás, mas agora... Eu sou convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. A diferença entre o testemunho e a conversão é que você tem que agir para ser convertido no Evangelho. E a história da família é uma grande ferramenta para que nós possamos agir. Por muito tempo, eu tive dificuldade em me conhecer. Eu me olhava no espelho e tentava falar, você é bonita, mas eu não acreditava nisso. Eu estava sempre me comparando a outras moças fisicamente e espiritualmente. Eu estava desesperadamente procurando, querendo saber se o Senhor realmente me conhecia, se Ele achava que eu era bonita. O trabalho da história da família me deu esse conhecimento. Em estar envolvido nesse trabalho, o meu foco mudou para ajudar a minha família. Eu estou tão próxima do meu Salvador. Eu abri a porta quando ele estava batendo. O espírito que eu sinto quando eu faço minha própria história da família, vou ao templo e ensino outras pessoas sobre esse trabalho maravilhoso, tem me ajudado a buscar o espírito sempre comigo. Eu vou no templo sempre e tenho uma regra de só ir com nomes da família. Isso significa de que eu preciso continuar pesquisando e procurar meus antepassados. Eu posso dizer hoje que eu sou uma linda filha de Deus e que Ele me ama. Esse trabalho tem me feito sentir sobre a expiação. Cristo é o centro de tudo. Ser batizado, nós falamos para Deus que estamos prontos a seguir os seus mandamentos. Partilhamos o sacramento para renovar esses convênios. O batismo nos ajuda a voltar ao Pai Celestial com nossas famílias. Abre a porta para fazermos outras ordenanças que nos vão levar de volta a casa. O que fomos batizados, o que puderam ser batizados aqui, puderam seguir este caminho. É por isso que é tão importante fazermos esse trabalho para os que não puderam ter essa oportunidade. Nós somos uma geração de que, às vezes, perdemos muito tempo no Pinterest, no Facebook, no Twitter, só jogando na internet. Se você veio no Rootstack o ano passado, você lembra o que a Sister Dalton disse. Quando você está na frente de alguém que deu a vida por você, falar que você estava muito ocupado jogando jogos com a sua tecnologia, não vai colar. O motivo que estamos aqui com essa tecnologia é para que podemos fazer o trabalho pelos nossos ancestrais, para ajudá-los para estarmos juntos na eternidade. Lemos em Doutrina e Convênios, seção 128:15. Meus queridos irmãos e irmãs, deixe-me assegurá-los de que esses princípios em relação aos mortos e aos vivos
de acordo com a nossa salvação, é necessário para a nossa salvação. Este processo que eles sem nós não podem ser perfeitos, e nem nós podemos ser perfeitos sem eles. Este trabalho é um trabalho espiritual. É um trabalho monumento dos dois lados do véu. Aonde quer que você esteja, com oração, com fé, determinação, diligência e algum sacrifício, você pode fazer uma contribuição poderosa. Comece agora. Não é só alguma coisa que os nossos pais e avós fazem. É para todos. Aqui está o desafio. Primeiro, encontre um nome que você possa levar ao templo. Qualquer um. Alguém que o trabalho não foi feito ainda no templo. Eu encontrei esta mulher. Eu encontrei Marion Swanson. Ou dois. Encontre uma história sobre seus ancestrais. Escreva essa história. Ou grave uma entrevista com seu avô, alguém que te inspire. Compartilhe com toda a sua família. Ou três. Encontre uma foto. Uma foto antiga. Eu encontrei Captain Smith. Eu encontrei Brian Eichmann. Adicione a sua árvore genealógica. Aceite o nosso convite. Pode mudar sua vida. Mudou a minha. Hoje, nós três estamos aqui para passar um desafio a vocês. Pegue o que você aprendeu hoje e leve para suas alas e estacas e mude a vida da história da família. Mude a sua vida. O tempo é agora. Tenha fé nesse convite. O seu coração vai ser voltado aos seus pais. A promessa que foi feita para Abraão, Isaac e Jacó vai ser implantada em seu coração. A sua bênção patriarcal, com a declaração da sua linhagem, vai linkar vocês aos seus pais, e isso vai ser mais importante para vocês. O seu amor e gratidão vai aumentar. O seu testemunho e a conversão ao Salvador vai ser mais profundo. E eu prometo, vocês vão ser protegidos pela a influência intensiva do adversário. Ao participar e amar esse trabalho sagrado, vocês vão ser protegidos na sua juventude e durante toda a sua vida. Gostaria de te dar uma ideia do que vai acontecer durante o dia. Vocês foram divididos em dois grupos. Algum de vocês está do lado laranja, algum de vocês do lado verde. Todos que estão do lado laranja, levante a mão. Bom. Quem está do lado verde, levanta a mão. Agora sabemos que vocês sabem as suas cores, conhecem as cores. Gostaríamos que vocês convidassem 40 pessoas. Não tem como convidar 40 pessoas, mas nas próximas 2 horas tem várias classes e atividades que vocês podem frequentar. Quem está do lado verde, você vai em algumas classes divertidas primeiro. Numa dessas classes vai ser aqui mesmo, então você pode ficar aqui. A outra vai ser no ballroom, do outro lado. Conforme você sair dessa classe, vai estar do lado esquerdo, vai para o lado esquerdo. Se você for no final do corredor, você vai ver 2 portas. Quem está do lado verde sai da porta do lado direito. No mesmo tempo que você estiver nessas classes, os laranjas vão no Expo Hall. Quando você sair dessa sala, vai estar do lado direito. Você pode ligar para sua avó ou algum dos seus ancestrais ou gravar uma conversa. Tem lugares também que você pode fazer. Você pode completar um projeto das moças. Tem um passaporte que vai te ajudar no corredor do. Gostaríamos que vocês saíssem do lado esquerdo. O Expo Hall faz parte do Roots Tech. É o lugar, a maior sala na América do Norte. Muitas pessoas vieram e estamos compartilhando o Expo Hall com eles. Então, tome cuidado com as outras pessoas que estão aqui também. E depois os grupos vão trocar. O verde vai no Expo Hall e o laranja vai numa classe, escolhe uma classe.
Depois gostaríamos que todos vocês voltassem aqui para o grande final. Quantos de vocês assistiram o show Studio C? Imaginei que vocês já tinham assistido. Eles estarão aqui por 1 hora. Nós vamos ter alguns minutos para fazer algumas perguntas a eles. E às 4h15, vamos terminar o dia com um devocional com o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esperamos que vocês possam ter uma ótima experiência descobrindo a sua história da família e se conectando com a história da família. Nos vemos de novo às 3h15. Vocês podem ir agora nas suas classes. Verde sai do lado direito, laranja sai pela porta esquerda. Tenham um ótimo dia.